Fernando Haddad é o novo ministro da Economia do Brasil. Agora vai mudar o nome, inclusive, não vai ser mais Ministério da Economia, vai ser Ministério da Fazenda. Mas no fundo é a mesma coisa, é um dos ministérios, se não o mais importante que você pode dirigir dentro do nosso país. O que antes era uma mera especulação, agora já virou realidade. Hoje, aqui no nosso bate-papo, a gente vai falar quem é o Fernando Haddad, como pensa o Fernando Haddad e o que você pode esperar nos próximos 4 anos de Fernando Haddad como ministro da grana, da bufunfa no Brasil. E como eu falei agora há pouco, o Ministério da Fazenda é um dos mais importantes, acredito que seja o mais importante que uma pessoa pode dirigir no país. E tem influência direta no futuro do Brasil e no meu, no seu futuro de todos os brasileiros. E é claro que as decisões que forem tomadas ali no Ministério da Fazenda pelos próximos 4 anos vão afetar diretamente o seu bolso, porque todas as decisões ali tomadas repercutem na política para controlar a inflação, na política de taxa de juros e, consequentemente, juros, inflação afeta o seu bolso, porque tudo isso tem impacto direto na renda variável e na renda fixa. Quem acha que política não tem nada a ver com investimentos é ingênuo demais e precisa se informar melhor como a realidade funciona. Eu disse todas as decisões que impactam o futuro econômico do Brasil passa pelas mãos de políticos ou por pessoas indicadas por políticos. Quem é Fernando Haddad, anunciado como ministro da Economia? Ele nasceu em 1963 e logo ali no comecinho da década de 80 se filiou ao Partido dos Trabalhadores, o PT. E o primeiro trabalho dele no campo da política foi no ano de 1984, quando ele assumiu a presidência do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP. Passaram alguns anos e tivemos a eleição para prefeito nos anos 2000 e o PT ganhou a prefeitura de São Paulo. E o Haddad acabou assumindo a chefia de gabinete da Secretaria de Finanças. Alguns anos depois, em 2003, no início do primeiro governo Lula, ele foi nomeado assessor especial no Ministério do Orçamento, que na época era dirigido pelo Guido Mantega. Você lembra do senhor Guido Mantega? Um ano depois, o Haddad foi para o Ministério da Educação como secretário executivo. Um ano depois, no auge da crise do mensalão, o PT estava tendo as suas estruturas balançadas e o Tarso Genro, que era o cara que comandava o MEC, teve que deixar o MEC. E quem assumiu a posição número 1 lá no Ministério da Educação? Ele mesmo, o Fernando Haddad. O projeto que mais marcou o Haddad como ministro da Educação foi o Fundo de Financiamento do Estudante ao Ensino Superior, que você conhece com a sigla FIES, que já existia, mas o Haddad botou o pé no acelerador e fez virar o FIES famoso que todos nós conhecemos. Se isso foi bom ou se isso foi ruim, aí você pode me responder, inclusive porque existem pessoas que dizem que abrir o ensino superior para um monte de gente no Brasil foi bom, enquanto outras questionam a qualidade das instituições de ensino superior que foram muitas vezes botadas de pé graças ao FIES, porque se fosse depender apenas da qualidade de ensino, elas sequer ficariam aí no mercado por 6 meses. Pois bem, ele foi mantido no comando do ministério no início do primeiro governo da Dilma Rousseff, só que em 2012 ele resolveu disputar a prefeitura de São Paulo e ele acabou sendo eleito. E a galera que mora em São Paulo, que tem um pouco mais de vivência e um pouco mais de anos de vida, vai lembrar da gestão de Fernando Haddad, que foi uma das mais terríveis que o povo já viu. Pesquisas do Datafolha apontaram que o Haddad, no final do seu mandato de prefeito em São Paulo, teve a pior avaliação como prefeito da cidade desde a gestão de Celso Pitta, que foi de 1997 até 2000. Muito rejeitado por amplas parcelas da população paulistana, o Haddad não percebeu a sua impopularidade e tentou a reeleição em 2016, e foi um tremendo fracasso. O petista não venceu em nenhuma zona eleitoral da cidade. Exatamente, nenhuma zona eleitoral ele teve mais votos do que o seu adversário na época, João Dória, do PSDB. Nem mesmo os bairros de periferia, que costumeiramente costumam dar muitos votos para o PT, deram votos para o Haddad. Passado algum tempo depois, em setembro de 2018, cerca de um mês antes
das eleições presidenciais brasileiras, o PT anunciou que o Haddad seria o cabeça da chapa, que teria como vice a Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasileiro, e esses dois iriam formar aí a chapa da esquerda para concorrer contra o candidato Jair Bolsonaro. Não deu certo até mesmo porque o Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Em busca de tentar vencer mais uma eleição, o Haddad, em 2022, foi o candidato do PT para o governo do estado de São Paulo e mais uma vez você já sabe o resultado, o Tarcísio de Freitas acabou ganhando nas urnas e foi mais uma derrota de Haddad na tentativa de conseguir um cargo público. Só que agora o Haddad foi agraciado pelo novo presidente Lula como o novo ministro da Economia ou da Fazenda, como você achar melhor. E ele vai comandar a nossa economia brasileira pelos próximos 4 anos. Mas espera lá, o Haddad tem formação no campo da economia? Qual que é a formação do novo ministro da Economia brasileira? Você deve ter visto aquele vídeo do próprio Haddad falando que ele tinha feito 2 meses de economia, que não sabia nada e tal. Aquele vídeo viralizou, é verdade, todo mundo falou, pô, como é que pode? Mas vamos dar uma olhada aqui de fato mesmo. Qual que é o currículo do Haddad, quais experiências que ele tem. Em 85, o Haddad se formou em Direito na Universidade de São Paulo, que é a USP. Depois, ele fez mestrado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, que é também parte da Universidade de São Paulo, a FEA USP. E o seu mestrado, realizado em 1990, estudou, sabe o quê? A economia soviética. Pois é, a sua dissertação de mestrado foi o debate sobre o caráter socioeconômico do sistema soviético. E alguns anos depois ele também fez doutorado pela USP, só que esse doutorado foi em filosofia. E sabe qual que foi a sua tese de doutorado? De Karl Marx Habermas, o materialismo histórico e o seu paradigma adequado. Bom, não precisa ser nenhum gênio da NASA para você já descobrir qual é a visão política do Haddad, por tudo que eu falei aqui até agora, pelo partido que ele se afiliou, pelo que ele quis se interessar no seu mestrado, pelo que ele quis se interessar em seu doutorado, você já tem uma ideia de como que o nosso novo ministro da Economia pensa e quais são as bandeiras que ele defende. Um pulo do gato aqui muito importante, o Lula, ele sempre percebeu que poderia usar o Haddad para expandir a esquerda no Brasil. O Haddad tem aquele jeitão de professor, aquele perfil intelectualizado, modelo perfeito que a esquerda caviar brasileira adora. Então o Haddad caiu nas graças do Lula quando o Lula percebeu que o Haddad era o modelo ideal para justamente expandir a ideia da esquerda, as bandeiras da esquerda para os setores da classe média brasileira, da classe média alta brasileira, que se identificam com a esquerda, mas que precisam de um modelo menos revolucionário. O Lula, quando começou na esquerda, era aquele modelo sindicalista, barbudão, falava assim, não sei o que. E a esquerda caviar gosta de algo mais recatado, mais refinado. E o Fernando Haddad caiu como uma luva. O alcance da esquerda não apenas nas classes mais proletariadas do Brasil, como também na classe média alta, aqueles que frequentam as universidades federais, que fazem mestrado e doutorado e falam polido assim. E quais são as principais propostas de Fernando Haddad? Bom, primeiramente, eu quero relembrar alguns trechos do plano de governo do PT que eu já falei em outros vídeos e tem muita gente que não acompanhou ou já se esqueceu. A gente vai para o tópico 13, por exemplo. O novo governo irá propor uma nova legislação trabalhista, revogando a atual legislação trabalhista e restabelecendo acesso gratuito à Justiça do Trabalho. Então você pode esperar aí, meu caro. Tudo que tá valendo hoje, volta atrás. Processo gratuito para todo mundo tentar a roleta da Justiça do Trabalho, deixa também. Tópico 51. É preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. E isso daqui não tá só no papo, na proposta, já tá virando realidade, porque eu falei em alguns vídeos atrás que o teto de gastos, meu caro, já era. A PEC da transição deu 8 meses aí pro novo governo trazer uma nova regra fiscal. Então dá um pé na bunda do teto de gastos, porque ele não vai ser mais utilizado no nosso Brasilzão. Vamos fazer os ricos, os muito ricos, pagarem imposto de renda. O que me deixa surpreso é que no Brasil
Rico, super rico, muito rico, classe média, classe pobre, todo mundo paga muito imposto de uma forma ou de outra. Você pensa que aquele cara é empresário, multimilionário, ele não paga imposto? Você acha que a empresa do cara não paga imposto? Você acha que a empresa do cara não paga ou ISS, ou ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda sobre a pessoa jurídica? Você tem que ser muito ingênuo ou mau caráter para achar que não existe cobrança de imposto no Brasil. O problema do Brasil não é imposto, a gente recolhe trilhões, com T, tá? De reais em imposto todos os anos. Eu já falei em vários vídeos sobre isso. O problema é que ele é muito mal utilizado. Por exemplo, se você pega o quanto que o Brasil gasta com educação proporcional ao PIB, é maior que muito país desenvolvido no mundo inteiro, cara. Só que eu te pergunto, qual que é a qualidade da educação brasileira? Então a gente soca de recursos na educação, soca de recursos, mas de fato, qual que é o resultado? Não existem critérios de qualidade na hora de aplicar os impostos no Brasil. Apenas a questão de quantidade. É claro, para o novo governo, quanto mais imposto, melhor. Esses daí são os projetos para os próximos 4 anos, meu caro. E tá lá na cartilha deles. Não é eu que estou inventando, depois dá uma olhada se você quiser. E o próprio Haddad, que é o cara que representa este novo governo, já fez um discurso na Febraban dizendo que a determinação clara do novo presidente é que possamos dar logo início a uma prioridade total à reforma tributária, encaminhar uma proposta de reformulação dos impostos sobre renda e patrimônio. Então depois não venha você dizer que foi pego de calças curtas, que foi pego de surpresa, porque eles estão falando isso antes mesmo de eles serem eleitos. Agora o cara que será o responsável pela grana aí no Brasil já está falando isso. Eu já falei que tem uma grande chance de começar a valer no Brasil a tributação sobre os dividendos, e tem muita gente que não tá nem aí. Aguarda que a conta vai chegar para você, meu caro. Se prepara, porque 2023 nem começou. Imagina quando de fato começar. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.